Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, né? O que diz a primeira lei de Mendel, né? A primeira lei de Mendel, ela fala que cada caráter, né? Mendel chamava de caráter, é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então, para cada característica genética que a gente tem um par de genes, né, que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que, portanto, é puro. Né? Então, assim, cada gameta vai ser puro. Mas o que está querendo dizer isso? Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor, né? Essa questão aqui do caráter, a gente pode fazer uma associação legal com a meiose, né? Por exemplo, se eu tenho uma célula aqui, e dentro dessa célula eu tenho um cromossomo, né, azão, e um outro cromossomo, azinho, né, na intérfase, essa célula ela vai se duplicar, esse DNA vai se duplicar. Desculpa, eu falei essa célula não, esse DNA vai se duplicar. E eu lá no período G1, S, G2, esse cromossomo, ele vai ficar, né, com esse jeitão aqui, né, cada cromátide, então, com o seu azão. E esse aqui, nossa, ficou muito pequenininho, azinho. Depois que a gente terminar a primeira etapa da meiose 1, na meiose 1 os cromossomos homólogos se separam, e no caso esse é o homólogo desse, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu tentar fazer um pouco maior para ficar melhor para vocês entenderem. Eu vou ter uma célula aqui, com um cromossomo e suas cromátides aqui, azão, certo? E a outra célula aqui, que esse daqui vai vir para cá, com os cromossomos, né, as cromátides, com gene azinho, certo? No segundo momento, então, isso aqui seria o quê? Nossa meiose 1, certo? Meiose 1. Que é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. No segundo momento, o que a gente vai ter, então? Cada uma dessas células vão separar. Agora, em vez de separar os cromossomos homólogos, a gente vai separar quem? As cromátides irmãs. Então, para essa célula aqui, eu vou ter um cromossomo azão, com gene azão, né? Um cromossomo aqui também azão. Aqui, um cromossomo com gene azinho. E aqui, nossa, ficou feia, ficou muito maior, um outro cromossomo com gene azinho. Então, gente, o que aconteceu? De uma célula que eu tinha, eu formei 4, né? Depois, no processo de meiose, aqui considerando, então, é a meiose 2, né? A meiose 2. Então, de uma célula eu formei 4 células, né? E o meu par, a minha característica genética, ela foi separada de forma que eu sempre vou ter para cada gameta a mesma porcentagem no caso do indivíduo heterozigoto. Aqui eu vou ter 50% azão e aqui eu vou ter os outros 50% azinho. Então, se isso aqui fosse se diferenciar e dar origem aos espermatozoides, né? Esse espermatozoide teria o gene azão, esse espermatozoide também teria o gene azão, e esse espermatozoide azinho, e consequentemente esse daqui também azinho. Então, a relação da formação de gametas entre a meiose e a primeira lei de Mendel é essa separação que acontece, né? Esse momento que a gente vai ter aqui de uma célula que tem heterozigótica para um par de gene, ela se separa de forma que metade fica em cada uma das células, né? E por que a gente tem que estar sempre ligado nesse caso, né? Nesse tipo de coisa? Porque, por exemplo, assim, a gente tem lá o indivíduo, ele sempre vai ter metade da carga genética dele vai ser, por exemplo, do pai, e a outra metade da carga genética dele vai ser da mãe. Então, a gente vai ter aquele caso aqui, se o indivíduo, ele é azinho, por exemplo, e juntou com o óvulo da mãe, né? Faz de conta que isso aqui é um óvulo.
né? Que é azão, o indivíduo vai ser o quê? Azãozinho, que vai dar o zigotinho depois que vai crescer e se desenvolver, tá bom? Então a gente tem que sempre pensar o quê? 50% da carga genética veio do pai, né? E o outro 50% da carga genética vai ser da mãe. Nós somos formados, nós temos 46 cromossomos, né? E é bem dividido isso daqui. 23 vão sempre vir do pai e 23 vão sempre vir da mãe, né? Pelo menos para a genética básica que a gente está vendo agora. Tá bom? A gente tem que fazer essa associação sempre, porque, por exemplo, se você pensa no síndrome de Down, é um cromossomo a mais. Síndrome de Turner é um cromossomo a menos. Síndrome de Klinefelter, então, um cromossomo a mais ou a menos, ele faz bastante diferença na formação desse ser humano. Então, a gente tem que estar sempre tentando manter esse número de cromossomos na espécie humana, tá bom? Até mais, pessoal!